Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a doutora Luciana, da Comissão de Empreendedorismo de Niterói. Hoje nós vamos fazer uma live muito interessante com a Angélica Cirino. E ela... Bom, pessoal, aqui nós estamos em quarentena, né? Ainda trabalhando aqui em casa. Se tiver algum barulhinho, alguma coisa, vocês me desculpem, mas eu estou em casa. Oi, Socorro, tudo bom com você? Hoje a live vai ser comigo, doutora Luciana Monteiro. Tudo bom com você, Socorro? Eu vim falar um pouquinho sobre a nossa experiência. Eu sou delegada da comissão da OAB de Niterói, da Comissão de Empreendedorismo. Hoje eu vou estar aqui com vocês conversando com um pouquinho conversar um pouquinho com vocês sobre essa nova realidade que a gente está vivendo sobre empreendedorismo. E hoje nós vamos conversar com a Angélica Cirino. Estou aguardando ela chegar. E a live vai para vocês, contando a nossa experiência, contando tudo com vocês, né? Obrigada, Socorro, nós teremos. E eu tenho certeza que muito do nosso papo, do nosso bate-papo, vai ser muito esclarecedor, muito produtivo para todos nós, né? Hoje está um dia meio chuvoso, meio chatinho, mas nós vamos fazer o possível para ser uma live bem legal para todos nós. Será que a Angélica já está? Deixa eu ver se a Angélica... Oi, Débora, tudo bom com você? Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal chegando. A Socorro já tá aí, a Débora. Vamos aguardar um pouquinho mais. E vamos falar, gente, olha só. Oi, I love, né? I love... André, tudo bom com vocês? Bom, a nossa comissão ela foi criada para dar todo o amparo para o empreendedor de Niterói e quem for empreendedor, né, e necessitar, nós estamos sempre aqui dispostos a ajudar todos vocês na medida do possível. E boa noite, André, tudo bom? E nós estaremos aqui toda terça-feira conversando com o empreendedor, trazendo as novidades, trazendo a experiência dele, porque é através das experiências que a gente vai trabalhando os nossos erros, vai aumentando os nossos acertos. O empreendedorismo é a base do empreendedorismo, é a resiliência, né? Todo mundo sabe disso. Então, com erros e acertos na tentativa, que a gente vai conseguindo acertar os nossos passos e conseguindo sucesso. E agora, nessa época, nós, né, estamos saindo de uma pandemia louca, voltando a um novo normal, que o povo está falando tanto. Então, esse novo normal é uma experiência muito grande e muito atípica. A gente não está acostumado, né? Então, a gente vai ter que se reinventar.
E essas experiências contadas aqui conosco é importante, né, pra gente. Mania de Flores, tudo bom com você? É importante pra gente conversar, pra gente trocar figurinhas, pra gente entrar numa sintonia muito legal. E é importante vocês participarem dessas lives, participar com perguntas e respostas, tá? A gente, no meio da live, a gente pode conversar, né? Eu fazer uma pergunta, enfim, qualquer um de nós, e vocês respondendo, trazendo esse feedback pra gente estar sempre numa boa, conversando com vocês, numa experiência legal, tá? Oi, Balbi, a Angélica acabou de entrar, Balbi também. Vamos lá, vou chamar a Angélica. A Angélica é empreendedora, tá? Ela tem. Oi, Angélica, beijo, já vou te chamar. Se prepara aí. Ela é empreendedora, ela trabalha na equipe médica, ela é empresária, ela vai trazer a experiência dela aqui para todos nós e eu espero que essa live seja bastante produtiva para vocês. Eu costumo ter um papo assim bem descontraído, bem legal com as pessoas e as lives, mas vamos começar para a gente poder ter bastante rendimento, tá bom? Deixa eu convidar a Angélica. Conexão. Oi, nós estamos aguardando a conexão com a Angélica. Vamos ver se a internet ajuda. Oi, Angélica, tudo bom? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Gostaria de agradecer, né, a oportunidade e, e assim, estou muito à vontade, porque a gente já conversou, você é muito simpática e deixa a Obrigada. gente muito à vontade, né? Está muito bom. Isso é bom, muito bom mesmo. Eu estava conversando com o pessoal que nós da comissão estamos abertos para vocês que são empreendedores, para ajudar naquilo que for possível e necessário, vocês manterem um contato conosco através das nossas redes sociais, que é aqui o Instagram, depois a gente vai fazer um canal do YouTube. Todas nós que participamos, todos os delegados, né, os participantes da comissão, têm suas redes sociais também para serem seguidas. Depois nos comentários a gente vai deixar com vocês, mas assim, acho muito legal a gente permanecer nesse contato e às terças-feiras a gente chama sempre uma pessoa para conversar da sua experiência. E hoje você foi a sorteada, tá? E Opa, a gente quer obrigada. muito bater esse papo com você, por quê? Porque a gente acha interessante a gente trocar as figurinhas, né? Eu estava conversando com o pessoal e estava falando que a base do empreendedorismo é a resiliência. E Uhum. ver, a gente trocar os erros e acertos com as outras pessoas e tentar sempre acertar, né? Verdade? Então, Sim, ajudar também, né, o próximo. A gente tem a experiência e a gente está sempre conversando o que aconteceu comigo. Ah, você pode fazer assim. Então, é uma troca, né, de é uma experiência. isso mesmo. E assim, e todo mundo começa como um empreendedor. Todo Uhum. mundo é empreendedor de alguma forma, é empreendedor em casa e às vezes a gente transforma esse empreendedorismo nosso, pessoal, num negócio e que dá super certo. Só que assim, tem pessoas que desanimam logo de cara, porque não procura se aprofundar. O segredo do sucesso é o aprofundamento sempre e trocar essas figurinhas. Eu acho super legal a gente estar trocando figurinhas, mostrando o nosso outro lado, que todo mundo chega numa hora que senta, chora, né? Não é assim? Senta, chora, se descabela. Mas a gente está sempre assim, com um grupo mostrando que não, levanta, dá a mão, supera, vai dar certo e tal. Então, isso é importante para todos nós, não é verdade? Ou eu estou falando. Quando você falou dessa questão de senta, chora, nossa senhora, eu sentei muito, eu chorei muito. Mas assim, aí depois também com o tempo, a gente também começa a adquirir essa experiência, às vezes, não, calma aí, não vou me desesperar, não vou me desesperar agora. Quais são as possibilidades que eu tenho para resolver? Então você já vai resolvendo por etapas, você tem mais calma para Isso resolver. mesmo, é E, verdade.
E quando eu abri a empresa em Niterói, vai fazer 11 anos, né? A gente não tinha muito acesso assim à internet, agora o que nós estamos fazendo, várias pessoas assistindo, a troca de experiências, o contato, o conhecimento com as pessoas, era muito difícil. Você abria a empresa, alugava uma sala, contratava lá, né, a operadora fixo, telefone fixo, né? E você ficava ali dentro da sala, tudo arrumado lá, esperando, o telefone não tocava, botava propaganda em tudo quanto é lugar, levava, ficava Um lá triste, pouquinho, lá né? pagando as despesas e sem retorno, nenhum, nenhum. Então, Até assim, o come... começo é bem difícil. Hoje, não tanto Hoje não, como. hoje, né, o É, mercado está muito aberto, né? não tanto como antes, mas assim, o Não, início assim, de nível de qualquer, propaganda, né? É. o início de qualquer empreendimento Uhum. é difícil mesmo, é dificultoso. Mas a gente pulou umas etapas. Eu quero retornar. Doutor Paulo César está. Doutor Paulo César e doutor José Paulo está nos assistindo, ele acabou de entrar, tudo Ah, bom? obrigada. Ele está nos assistindo, mas eu queria apresentar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua empresa. Gente, essa é a Angélica, e ela vai falar um pouquinho da empresa dela para vocês conhecerem o segmento dela. Vai, Bom, fala, Angélica. a minha empresa é a empresa de Equipe Med e é a empresa de medicina e segurança do trabalho. E eu sempre gostei de trabalhar com equipes, né? E como eu gosto muito dessa questão de projetos, de colocar mesmo em prática o que realmente é o objetivo da empresa, no início eu tive bastante dificuldade, porque trabalhar com NRs, normas regulamentadoras, né? As pessoas ficam assim aflitas porque acham que aquilo ali é imposição, né? Uhum. Então eu tive que começar a levar a consciência do que era a medicina do trabalho, o que era a segurança do trabalho, por que, né, dessas normas, e até mesmo explicar. No início as pessoas não sabiam o que era PPRA, PCMSO. Até hoje falam umas siglas, quando me ligam, umas siglas esquisitas, porque realmente as siglas são esquisitas, né? PPRA, PCMSO, LTCAT, vai por aí. E aí eu tentei fazer com que as pessoas tivessem consciência do que é a medicina do trabalho, realmente o que é a segurança do trabalho, que era uma parte, isso até uma filosofia mesmo de prevenir, de prevenção. E o Brasil, ele não é um país prevencionista, né? Ele só age depois que acontece a situação. Vide o caso que a gente está passando, né? Infelizmente, da pandemia. Se a gente já tivesse essa consciência de prevenção, de repente agora a gente estaria muito melhor adaptado à máscara, à questão de lavar as mãos, das luvas, das crianças na escola. Então, eu acredito que daqui para frente a gente vai dar mais importância a essa questão de prevenir. E eu sempre gostei de trabalhar em equipe, sempre gostei de dar oportunidades às pessoas. Eu acho que quando a pessoa chega para você, eu gosto, eu faço isso, mas eu não tenho oportunidade, eu não quero nem saber. Vamos lá, quer aprender? Vamos aprender, vamos fazer. E eu trabalhei muito com estagiários do Senac, são meus amigos, o Luiz, não sei se ele está assistindo, eu tentei comunicação com ele, não consegui. Mas eu sempre trabalhei com estagiários, sempre gostei, nunca tive problema nenhum. Eu tive um caso também na empresa de um rapaz que estava respondendo processo, né, até criminal, o doutor Zé Paulo até sabe disso, que na época eu fiquei preocupada, né, dele estar na empresa, como que eu ia fazer? Ele estava respondendo, aí organizei toda a parte jurídica dele para ele poder eu não sei o nome, mas ele tinha que ir lá no setor toda semana, né, para poder Uhum. cumprir Se apresentar. e tinha isso. Aí eu tive que organizar o horário dele para ele poder sair cedo, para poder estar lá, né? Tinha os dias certos. E foi assim, um excelente funcionário. Não tenho o que colocar dele, né? E eu fiquei muito feliz, porque
eu vi que realmente a gente pode, né? A gente consegue dar uma oportunidade a uma pessoa que de repente está querendo refazer a vida dele, né? Que é E muito ele teve uma importante, infância muito né, André? difícil, muito importante, muito Muito importante. importante, Eu, porque eu, a gente tem essa cultura dentro da gente, né? De querer um país sim, melhor, a gente tem que começar por nós, né? Então, um deles sim, é esse, a oportunidade para aquele que realmente quer. Claro que você vai dar essa oportunidade para aquele que se demonstra que realmente quer, né? Então, assim, é sim. muito importante você criar esse laço e criar essa porta, essa esperança, porque às vezes as pessoas perdem a esperança. E hoje a gente tem visto Sim. que essa pandemia veio, arrasou com o comércio, arrasou com tudo. Muitas pessoas boas, formadas, estão morando na rua, porque não conseguiram seus salários, muitos não conseguiram seus benefícios, que têm direito, mas não conseguiram. Porque outras pessoas, que aí é muito fácil você só botar a culpa no governo, mas a gente também tem que entender que muita gente trabalha de forma errada e aí faz o serviço errado de jeito e acaba prejudicando lá na frente. É uma experiência que a gente nunca passou na vida, né? Vamos combinar, né? A, Uhum. a, esse quadro que a gente está vivendo, como você mesmo disse, a gente não está acostumado, o brasileiro não está acostumado. Então, a gente tem que começar a se integrar realmente ao mundo, não é só viver o nosso casulo, porque a gente estava acostumado a ficar no nosso casulo e as pessoas que tinham um certo padrão de vida iam lá para fora e faziam os seus negócios e voltava por cima da carne seca, com o nariz empinado, olhando para as pessoas assim, de cima para baixo, pisando em todo mundo, mas que impactou nesse quadro que a gente está vendo, porque vamos combinar. Eu até estava conversando com o doutor Paulo César, em outras lives eu tive a oportunidade de falar sobre isso, que essa é uma doença de rico, né? As pessoas que tinham condições de ir lá para fora foram, e as pessoas lá de fora vieram para cá e trouxeram a doença para o nosso país. O quadro de pandemia é exatamente esse. Você não é um que se instaurou aqui, você adquiriu essa doença lá de fora, né? Então, fica assim muito estranho a gente trabalhar com isso. E aí a gente tem esse impacto todo e tem que também, não é só adquirir as doenças, adquirir os outros hábitos que você estava falando, de abrir portas, de trabalhar com o outro, ter empatia, né? É muito importante. E resiliência, né? Que para mim a palavra-chave do empreendedorismo é resiliência. Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar. E o que você está mostrando que na sua empresa você trabalha com isso. Então é muito legal essa experiência para trazer as outras pessoas que também fazem a parte do empreendedorismo, que pode também trabalhar de uma forma social, porque empreender é social, né? A gente precisa também do outro, né? Então, se todo mundo desistir e ninguém empreender, como que a gente vai ficar também, né? Um faz o segmento do outro. Por exemplo, agora na pandemia, nós temos o grupo de empreendedores, né, de Niterói, e o grupo cresceu muito. E esse grupo deu início porque no grupo de síndicos você não pode se autopromover. E aí a Uhum. gente não ficava sabendo se tinha uma empresa que tinha uma empresa de obras, né, que fazia o laudo predial. E hoje nós estamos como administradores, eu, Aparecido, Joneí. Então, o grupo começou pequenininho e hoje, com a pandemia, nossa, nós acho que nós estamos com cento e poucos empreendedores, né, no grupo, e um ajudando o outro. Por exemplo, eu já comprei termômetro, que eu precisei. Tem a nossa colega que é, tinha uma confecção e voltou a confecção para produtos de médicos, né, É. jalecos, então a gente compra. Então, como eu já comprei o açaí, né, o pão e os doces, então a gente vai, estou precisando disso, que legal isso aqui. Então, serviu para um ajudar o outro, né, naquele momento que difícil, tudo fechado, não tinha nada. E aí que eu fiquei também com a responsabilidade. Eu falei assim, nossa,
eu tenho que fazer alguma coisa pelo grupo também, né? Por isso que eu já te pedi para fazer live também com algumas pessoas que se interessarem, porque o nosso objetivo é esse, é divulgar o trabalho do outro, né? Ajudar também com aquele empreendedor. Porque nesse pós-pandemia, o que a gente tem que, na verdade, fazer é uma corrente do bem. Então, a gente promover o Sim, comércio entre nós, no nosso redor, promover aquele comércio local para poder todo mundo sair junto. E outra coisa super sim, importante que a gente vem debatendo, pelo menos eu venho falando muito nas lives, nas minhas redes sociais, da orientação para o empreendedor, é que ele deve experimentar novas experiências, como estar nas redes sim, sim. sociais, né? De como Uhum. divulgar o seu produto. Ele deve divulgar o seu produto, ajudando o outro, porque quem não entrar nessa, ela vai ficar para trás. Então, ela precisa entrar nessa rede, né? Nessa Sim, corrente, para poder também se divulgar. Porque, como você disse, a sua experiência, que veio há mais de 10 anos atrás, ela começou muito difícil, que era muito sim, mais difícil sim, do que hoje. Hoje a muito. gente tem essa rede gratuita, né, que é o que a gente está fazendo hoje, divulgando o seu trabalho. Outras pessoas também vão Uhum. divulgar, já divulgaram antes e vão continuar divulgando. Que toda terça-feira a gente vai fazer essa live com empreendedores Ai, para que contar legal. suas experiências. Então, assim, todas as pessoas que estiverem interessadas podem entrar em contato, a gente vai sempre promover um bate-papo legal, para mostrar que todo mundo é capaz, né? Então, a gente Sim, precisa sim. ter essa correntia, a gente não tinha naquela época. A gente tinha era a base do panfleto, que era pago, do outdoor, que era pago e caro, dos anúncios em rádio, né, e jornais de circulação local, que também é caro. Então, quer dizer, tudo era Sim. muito mais caro e a gente tentava e ficava esperando as pessoas. Hoje a gente vai atrás. E com essa pandemia, surgiu uma nova corrente, uma nova forma de trabalhar, que é Uhum. a forma online, que é onde você vai identificar o seu público e vai correr atrás dele. O que você fez, Angélica, para identificar o seu público? Conta para a gente aí um pouquinho para o pessoal pegar como experiência. Quando você falou que eu fiquei esperando o cliente, eu não fiz isso, não. Não, Ai, mas muita gente senta e não. espera, né? Eu fiz, na época não tinha, né? Niterói, eu nasci em Niterói, né? Eu nasci em Niterói. Então, realmente, quando eu abri a empresa em Niterói, eu vi nossa tamanha dificuldade, porque em Niterói, acho que ainda existe isso, ainda existe um pouquinho, né? São aqueles empresários que já se conhecem, fechados, e se você não conhecer alguém que conhece ele, você não consegue nada. Não consegue Então, assim, entrar eu no fui, não mercado. consegue nada. É difícil. Então eu fiz a minha propaganda, eu fazia o meu projeto, eu ia nas administradoras. Ah, eu tenho uma empresa de medicina do trabalho, já trabalhei com isso, já fui, fui psicóloga da polícia, depois eu fui trabalhar em empresa de vigilância, aí eu falando, e eu gosto de trabalhar assim, e eu desenvolvi o trabalho. Então foi assim que eu comecei. Eu fiz treinamento do Shopping Caraí, na cara de pau, fui lá na cara de pau mesmo, e falando, né? E o que que aconteceu? Eu fazia recrutamento de seleção e treinamento, né? Eu tinha um consultório de psicologia, atendia a clínica e também fui para os sindicatos, né? Ah, quer dizer uma coisa? Eu vou nesses sindicatos. Aí eu fui no sindicato metalúrgico, fiz convênio. Aí o atendimento era um papelzinho, eles mandavam a pessoa com papelzinho, eu juntava aquele papelzinho, R$ 5 a consulta. Assim, mais ou menos nesse valor. Aí juntava aquilo tudo, eu fazia lá no sindicato levar. E aí, na época, os estaleiros, né, teve uma crise muito grande e fecharam. Os estaleiros, as pessoas ficaram sem emprego. E Eu lembro. aí eu tinha já amizade com eles. Lembra disso? Foi muito triste em Niterói. E eu tinha amizade já com eles, né, devido a esse serviço. Eu falei assim: vamos embora, vamos fazer curso de porteiro aí no sindicato, sindicato metalúrgico. Peguei uma sala lá em cima, fiz o curso de porteiro, dei treinamento, já como eu já tinha alguns contatos de condomínios que eu estava fazendo seleção, então o que eu fazia? Eu fazia o curso, quando precisava de funcionário, eu ia lá e falava: olha, eu tenho esse currículo, fez o curso comigo, eu estou fazendo um curso. Então, eu consegui empregar algumas pessoas do sindicato, né? Dos funcionários do sindicato.
Então, eu sempre fui assim, eu sempre fui lá, eu sempre fui conhecer, eu sempre fui falar do meu trabalho, do que eu gosto, porque eu acho que fica fácil quando você gosta do que você faz. Eu acho que o segredo é esse. É fácil de você falar. Você fala com entusiasmo do que você faz. Fala E com outra coisa carinho, né? importante. Então fica fácil. Aí a pessoa, você consegue, a pessoa acaba querendo saber um pouquinho, mesmo que ele não faça o trabalho que você, mas como que você faz? Poxa, legal isso. Então você fica até, faz até amizade quando você vai. E não parei, tá? Eu ainda continuo assim, quando eu acho que eu quero, eu gostaria de prestar serviço para tal administradora. Eu vou lá, converso, né? É, e tento explicar como eu trabalho. No início, realmente foi difícil por isso, porque eu tive que andar, eu tive que ir lá, então te toma tempo, né? E você fica esperando, né? Aquela, será que vai fechar? Será que eu vou conseguir? Mas foi assim, eu fui e ainda vou. Essa semana foi muito engraçado. Outra coisa importante que você falou também, de você não ficar só naquela sua atividade ali, você desenvolver algo mais, não é isso? Isso, Eu é. acho que você falou em algum ponto nesse. Então, Falei. eu também sempre fiz isso. Tenho o trabalho da empresa de medicina e segurança do trabalho. Eu tenho a equipe de treinamento, né, que é o Tenente Carneiro, tenho o Ramos, né, e a Aparecida também, que já fez parte do treinamento também com a gente. Eu tenho a parte de equipe de vistoria, equipe dos médicos da medicina do trabalho, né? Então a gente está sempre em contato, sempre discutindo esses assuntos em conjunto, né? E o importante é você estar sempre com projetos. Você está Novo. sempre É. por exemplo, agora, a pandemia, o que que a gente vai fazer? Não, a gente tem que Isso. rever toda a lei. O que está dizendo do PPRA? Parou o PPRA? Não, o PPRA não está lá escrito no decreto que tem que parar. Pelo contrário, tem que fazer, porque é levantamento de riscos, mudou. O risco do ambiente, por exemplo, vamos botar condomínio, mudou, né? São outros riscos daquele ambiente. Então, você tem que refazer a documentação. E como que a gente vai fazer? Então, a gente já começou no projeto de treinamento para a Covid dos funcionários. Já treinamos o Caltrim Clube de Niterói, foi muito Que legal. legal. Oi, não escutei. Muito legal. Muito... Então a gente vai assim, a gente vai elaborando, por quê? Porque é prevenção também. Aí eu comecei assim, o que eu vou fazer? Nossa, os funcionários, como que eu vou fazer com os funcionários? Aí ligava para o síndico, eu posso ir aí ia lá, via. Aí comecei a treinar o uso da luva, como que tirar a luva sem se contaminar, como que vocês estão fazendo, a máscara. Então a gente vai elaborando, demora um tempo, né? Porque a gente tem que trabalhar com as NRs, tudo direitinho, fizemos os protocolos, organizamos o treinamento, né? A Flávia é a parte da informática aí, bam, 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 que aí já colocou tudo, organizou. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre renovando, né? Tem que estar sempre com projetos, renovando, ajudando também as outras pessoas que têm o projeto, que é o Dr. Zé Paulo, a gente está junto com ele desde o início, né? Ajudando, colaborando, porque é um projeto muito importante na questão de condomínios, de segurança. Então, a gente tem que estar sempre renovando e pensando no que a gente vai fazer, projetando e cada vez mais a pessoa chega, Angélica, poxa, eu me interesso nessa parte, eu estudei, eu fiz pós-graduação nessa área, eu falei, vamos lá fazer um projeto. Aí a gente começa, entendeu? Eu acho que isso que é bacana. E falar com as pessoas. A gente está ali no grupo dos empreendedores, mas, poxa, eu tenho minha amiga que tem a mesma atividade. Liga para ela, conversa com ela, vai conhecer, faz amizade, né? Porque às vezes a experiência dela você pode adquirir ou, né, trocar. Isso é importante. Eu prezo muito pela amizade, adoro falar com todo mundo, adoro fazer amizade. Sempre fui assim, entendeu? Não, mas é Então, importante. E essa troca que, por exemplo, é o que a gente está fazendo aqui, a gente está trocando experiência
que vai, não é a mesma área que a sua, mas também interfere. Então, você mesmo está colocando aí, o que você fez durante a pandemia? Você renovou a sua atividade. De uma certa forma, você renovou. Você é mais ou menos parecido com a nossa profissão, de lei, né, o tempo inteiro. Então, toda hora está mudando, toda hora está modificando, toda hora tem uma coisinha a mais. Então, você tem que estar muito antenada sobre esse assunto. E a gente sabe, ninguém é robô, né? Então, a gente mesmo, sozinho, não consegue, por mais que você se esforce, não consegue acompanhar tudo. Então, a gente faz aquele grupo, né? E vai trocando as ideias, e vai estudando, e vai fazendo assim. Então, essa que é, na verdade, a dica para os empreendedores. Vocês que estão assistindo, essa é para vocês, né? A nossa dica, sempre estar em contato com o outro para saber qual é a novidade, o que a gente pode fazer. E a dica super importante que a Angélica acabou de dizer, que vocês também têm que implementar na vida de vocês como empreendedor, é sempre estar em contato, fazer muita amizade. Ah, mas eu não conheço tanto, que nada. A gente faz aquela máscara, né, facial de manhã, de óleo de peroba, né? Né? A máscara facial renovadora, óleo de peroba e tudo, bota o salto, maqueia, para quem não usa maquiagem, bota aquela roupa, né, aquele perfume e segue em frente, vai para as amizades, fala do seu projeto, fala do que você está acontecendo, do que você está vivenciando, daquilo tudo, joga para fora e aí vai, topa com uma Angélica da vida, ou uma Luciana, ou uma doutora Patrícia, né? Que vai estar lá falando do seu empreendimento, indicando, e aí é isso, empreender, né? Hoje, com essa coisa toda, é exatamente isso. É fazer isso aí que você fez. Quer dizer, reestruturar a empresa. Você precisou reestruturar assim de uma forma radical? Nossa, muita coisa. Muita coisa. Nós estamos atendendo com um horário marcado. Antes de atender, eu tive que modificar todo o consultório, eu tive que fazer a limpeza dos ar-condicionados, entrar todos os protocolos, até o uniforme, roupa, touca, tudo nós tivemos que pensar de como que seriam os atendimentos, de como que a gente ia lidar se tivesse caso de pessoas com sintomas da Covid, o direcionamento, o atendimento aos síndicos pelo telefone em caso de Covid. Nós tivemos vários problemas, vários. Fora também a questão, assim, até da lei, né, que nós tivemos alguns síndicos que colocaram os funcionários para dormir no condomínio, porque senão eles poderiam adquirir a Covid na comunidade ou no ônibus, então ele ficou com medo, então a gente teve que orientar, conversar, né, porque mostrando que não era eficaz essa ação. E assim a gente foi organizando, né, de uma forma também não muito rígida, uma forma natural, de conversar, de entender o outro, porque você também não pode chegar enfatizando que não pode, mas qual é o seu objetivo? Como que você vai fazer? Você não acha assim, assim, assim? Porque as pessoas ficaram realmente emocionalmente abaladas. Porque Abaladas. vamos combinar que realmente, e mesmo porque teve um jornalismo de terrorismo de morte, né? A verdade Sim, é. exatamente. E aí levou sim, muito. O povo está falando muito de fake. Eu vou usar a palavra fake, mas não é nem essa palavra que deveria ser usada. Mas assim, muito estardalhaço, muita chuva para pouco vento, muito vento para pouca chuva, ou, sei lá. Enfim, trouxe uma instabilidade emocional muito grande, um terrorismo, na verdade. Fizeram um terrorismo, um jogo psicológico imenso, e aí é a minha opinião própria, não tem nada a ver com a comissão, mas esse terrorismo virou até um jogo político, que está sendo usado, a gente vê escancaradamente como um jogo político, e que os empreendedores não devem incorporar isso no seu empreendimento. Pelo contrário, tem que fazer o que a Angélica falou, procurar novas direções com as pessoas das áreas, no caso a Angélica, da área da medicina do trabalho, né? E no nosso caso, através do nosso caso, que eu digo a comissão, através das orientações jurídicas, que é necessário
para o empreendedor a orientação certa e não se deixar contaminar da forma que foi, porque da forma que você está falando aí, por exemplo, no seu caso, né, da sua empresa, que você teve que reestruturar tudo para poder fazer um atendimento legal e orientar os síndicos, principalmente, porque foi um terrorismo tão grande que a impressão que dava é que se você abrisse a janela, né, eu vi até um vídeo que viralizou na internet, aquela plantinha, igual o coronavírus mesmo, a redondinha, esqueci o nome. Ah, eu sei qual é. Aham. Eu esqueci também. Eu esqueci o Ai, nome, assim, mas eu vou lembrar. esqueci. Aham. Aquela plantinha. Aí a menina, gente, se alguém lembrar, escreve aqui. Escreve aqui, se alguém lembrar. Bom, esqueci, gente. Meu Deus do céu. Bom, enfim, aí ele botou aquela plantinha e tira o corona daqui. Então, ficou uma coisa assim, que até as crianças se apavoraram, né? Então, é uma coisa muito, muito triste de se ver. E a gente precisa manter essa relação, o maior obstáculo, né, dessa Colocaram pandemia. aqui mamona, mamona. Mamona, isso mesmo, a mamona. Que essa Foi a mamona. André que botou. Aham. Então, quer dizer, a criança ficou apavorada, viu que ele conectou logo corona, né? Então, esse terrorismo, toda essa coisa. Então, a gente precisa fazer um filtro, tirar esse terrorismo e começar a ver, porque o grande desafio é você entrelaçar a economia com a saúde, porque tudo fica misturado. E você, como psicóloga, tem muito a nos dizer sobre isso. Depois a gente vai fazer uma live com você só para falar sobre psicologia, só para tratar a cabeça do povo que está neurótico. Mas a medicina do trabalho trabalha como trabalha a saúde. Na live da Academia de Medicina do Trabalho, a última que nós tivemos, né, com a presidente da academia, o professor Paravidino, doutor Paravidino, que é o nosso mestre da medicina no Niterói. Então, foi debatido a quarta onda. A quarta onda vai ser um problema que já está, para mim, já está acontecendo, né? A quarta onda. E a quarta onda é da saúde mental. E a medicina do trabalho, o técnico de segurança do trabalho, ele tem que saber como ele vai lidar com essa situação. Porque vão ser pessoas que vão retornar ao trabalho, que tiveram a Covid, vão ser pessoas que perderam familiares, né? Então, a gente tem que saber como a gente vai lidar com essas pessoas. Fora o desenvolvimento, o desequilíbrio mental do terrorismo, né? As criancinhas de 2 anos que correm do carro, esse carro de Niterói que passa... atenção, moradores, não saia de casa. As crianças chamam aquele carro de bichinho. Né? Tem medo. Virou o homem do saco, é o carro né? do bichinho. Então, as crianças, as pequenas, né, não entendem o que é isso, né? Por que as pessoas estão de máscara, os pequenininhos. Então, eles vão levar isso também, né? Eles estão carregando essa fase. E fora os profissionais também, né? Que agora nós estamos entrando na discriminação de quem teve Covid. O próprio funcionário tem medo do colega que vai voltar. Não quero trabalhar com ele, não. Então muda de turno. Eu quero trabalhar ímpar, eu quero fulano, eu não vou ficar junto com ele, não. Então é a falta de conhecimento. Por mais que a televisão fale o que é, né? Algumas pessoas têm dificuldade de entender, né? Nós trabalhamos lá na empresa com pessoas também que não têm leitura, não têm escrita, então realmente fica difícil, né? Eu pergunto como que vocês estão sabendo, porque muitas coisas na televisão aparecem só o escrito, né? Uma palestra, alguma coisa, só o escrito. E aí eu perguntei como que vocês fazem para saber realmente o que está acontecendo na televisão quando vocês estão vendo televisão. Eu falei, não, a gente fica perguntando, que isso? Lá no treinamento mesmo agora, o último, no Caltro, eu vi que uma pessoa chegou para mim, o que está escrito ali? Não, eles falam assim, o que está dizendo ali? Né? O que está dizendo ali? Se você colocar uma frase e você não lê, ele perde a informação.
Então é a mesma coisa dessas pessoas, eles estão desinformados, então eles não estão sabendo lidar com a situação do trabalho, a relação de trabalho, de como eles vão fazer, de como que eles vão dar. Ah, o colega voltou de Covid, eu não vou nem chegar perto dele, né? Então, isso tudo está acontecendo. E essa é a parte da saúde, né? Da saúde, a parte de medicina do trabalho, ela não trabalha só o físico, ela também trabalha essa questão do retorno ao trabalho, se ele tem condições de retornar. Semana passada a gente fez o acompanhamento do funcionário ao retorno do trabalho. Nós fomos lá porque era um caso de problemas emocionais, então foi importante a gente ir lá, ver como que ele estava trabalhando, se ele estava adaptado, se ele precisava de uma organização do trabalho de manhã, o que eu chego, o que eu vou fazer, vou limpar a escada, vou limpar a calçada, ele tem que ter esse direcionamento, porque senão ele vai ficar tumultuado, não vai conseguir. Então, isso tudo a gente informa, né? O síndico ou o empresário, né, de como a gente deve lidar com essas situações. E quando você falou também da entrevista, quando você vai lá, mudando um pouquinho de assunto para você tentar um cliente, você falou assim, você arruma toda, vai toda bonitinha. Caramba, às vezes eu vou de uniforme da empresa porque eu trabalho, não dá tempo. Muitas vezes eu já cheguei em reunião com bota de técnica de segurança e uniforme da empresa, cabelo preso. Então, assim, eu sou assim, entendeu? Não deu, vai assim mesmo, porque eu tenho que chegar lá. Mas não tem problema. Eu falei assim, Não, mas aí eu chego, eu tô de uniforme da empresa que eu tava fazendo vistoria, você não se repara, não. E eu gosto de fazer. Outra questão também é você fazer. Eu sou dona da empresa, mas eu sou técnica de segurança, eu faço vistoria, eu vou no prédio, eu subo escada, eu subo telhado, eu vou para o treinamento, o que tiver, eu tô ali. tá Né? Eu fazendo. gosto. Eu estou Então, fazendo. É o administrativo, eu fico junto com o meu administrativo, né? Meu financeiro, que é o William, gente, show ele. Então, eu sento com ele, vejo as coisas com ele. Então, eu gosto de participar, assim, de aprender também, porque a gente aprende, né? Como que a gente faz o financeiro, como que a gente faz uma nota fiscal, como que a gente faz um boleto, você aprende um pouquinho de tudo, né? É Não, importante. é uma outra dica importante para os empreendedores que estão nos vendo, é você participar ativamente do seu empreendimento. Não é só. Sim, Quando sim. você começa, é muito difícil. Aí depois, não é que não fique fácil, também não fique difícil. Eu acho que cada hora cada degrau é uma dificuldade diferente e uma visualização diferente do seu negócio. Então, assim, quando você começa, você faz tudo. Aí depois, quando você atinge um certo grau, você quer só delegar e não fazer. E é importante você também fazer além de delegar. Então, você se reunir e tentar manter a sua equipe de uma forma conectada com as outras engrenagens, né? E aí participar, porque isso é importante. Importante para você, porque você fica. É o famoso ditado da vovó, né? O olho do dono que engorda o gado, né? Então, te ajuda a fazer parte dessa programação de engordar o seu gado e você se relacionar legal com as pessoas que estão ali dentro junto com você. Que aí você vai entender melhor o seu negócio. A Socorro está falando assim, e as manias, né? As manias aí depois dessa pandemia vão ser imensas. Eu não sou médica do trabalho, mas eu sei, porque quando teve a H1N1, lembra? Que veio o álcool em gel. Quando chegou essa pandemia, falando assim, o álcool em gel, eu disse, gente, eu tô tão neurótica da H1 que até hoje eu uso o álcool. E o meu marido briga comigo falando assim, você vai botar fogo nesse carro, porque você deixa o raio do álcool dentro do carro. Com esse calor enorme, o álcool aqui vai causar uma explosão qualquer hora dessa, a gente vai encontrar só a bolinha de fogo. Mas é claro, porque a gente realmente fica cheio de mania mesmo. A Socorro é psicóloga do grupo de síndicos também. Ela faz palestras nos grupos anônimos, né? E é muito conhecida lá, excelente psicóloga. Olha, estão rasgando as flores para você aqui, que eu fico muito feliz.
A Angélica é uma profissional empreendedora que facilita o trabalho do próximo, visão de negócio diferenciada e também facilitadora de processos. Adorei. Nossa, No meio de um... deve ser meu financeiro, deve ser meu financeiro. Não deu para Ah, ver aqui é? direito. É o William. Ótimo, gente, quem precisar dele é muito bom. E a Balbi está falando aqui que adquire novos hábitos de limpeza. Isso com certeza. Isso aí, Sim. gente, a gente tem. Isso é o recadinho assim da nossa live, que tudo que é bom a gente nem vê que está passando a Ai, hora, que né? pena. Então, a gente temos aqui, desculpa, estou brincando, mas a gente tem aqui mais 10 minutinhos. Então, olha, gente, é assim, isso, após essa pandemia, isso vai ficar para o resto da vida. A gente vai ter que aprender a lidar com isso. É fato. Assim como a gente estava falando, como dica para os empreendedores, a gente tem que formar uma corrente do bem e fazer como a Angélica. Ela já estava trabalhando isso antes da pandemia. Então, é o exemplo dela que a gente tem que ter agora, durante e depois da pandemia, que já, graças a Deus, não está terminada, estamos flexibilizando. Outra coisa super importante, flexibilização não é igual término, é diferente, são coisas, são assim, um aqui, outro aqui, e um vão no meio, né? Tem um abismo nesse meio, que a gente não pode esquecer que flexibilização não é término, flexibilização é o retorno gradativo das atividades, de forma saudável à nossa saúde. Quem não tem condições, assim como eu, por exemplo, eu não tenho condições ainda de abrir o meu escritório. Então, o que eu estou fazendo? Estou trabalhando remotamente. Então, por quê? Para poder me prevenir. E se eu for num cliente, né? A maioria dos meus clientes já me conhece, então me liga, eu vou fazendo por aqui. Mas se é um cliente novo, mas vou toda amparada para me proteger e proteger a pessoa. Não é sinal igual antigamente a gente via que ser um sinal de descortesia. Não é mais. É um sinal, pelo contrário, descortesia é se você não for amparado. Porque aí você vai estar desrespeitando o outro, né? Aquele famoso jargão que os avós da gente falavam, né? O nosso direito termina quando começa o do outro, é exatamente isso, né? Então, hoje a gente vai ter que lidar com isso de uma forma melhor. E depois que passar essa pandemia, a gente tem que tomar isso como exemplo para Sim, todas as sim. áreas da nossa vida. Isso Porque aí a aí. gente vai estar preparada para um novo que começou agora e não se iluda, não vai acontecer igual aconteceu na época da, da peste bubônica, que aconteceu há Sim. 40 anos atrás. Já tem um outro vírus aí querendo voltar, querendo, né, um novo vírus querendo vir e virar uma pandemia também. Então a gente tem que se cuidar da agora e se programar. Eu estou falando besteira, Angélica? Não, não. Doutora, até antes de comentar, eu gostaria também de agradecer. Alô? Oi, pode falar, estou te ouvindo. Oi, Angélica. Ih, Angélica. Ah, volta, Angélica. A internet dela caiu, gente. Vamos esperar um pouquinho. Ah, saiu, saiu. Agora que a senhora entrou, saiu. Mas eu gostaria até de agradecer o JC, é meu aluno designado da CIPA, também tem um grupo designado da CIPA, dos funcionários de condomínios que a gente treina. E temos o NEPAM, que é um núcleo de prevenção de acidentes de Niterói. Lá a gente coloca todos os acidentes que ocorrem em Niterói, incêndio, a parte de trânsito, a gente está sempre discutindo os assuntos ali também. Foi um núcleo que também nós criamos para isso, né? E agradecer também os meus alunos, né? O JC que está aí falando, gracinha. Beijo para você. Mas você estava falando em relação a essa questão da gente se acostumar. A primeira coisa que eu fiz, até brinquei aí no meu Face, coloquei no YouTube, foi que eu aprendi na pandemia
a fazer misturinhas na internet. E aí eu gravei uns vídeos mostrando. Então eu aprendi a fazer misturinha para a gente higienizar a nossa roupa, por exemplo, no inverno. Você saiu com o seu casaco, não dá para lavar, você estende ele, passa a misturinha ali e deixa ele ali. Aí passei, né? Então é uma forma de prevenção. E fora as outras coisas que eu também brinquei, mas assim, de dobrar a roupa, de arrumar o armário, misturinha para o banheiro, para você desinfetar o banheiro, né? Com aquelas receitas caseiras, né? Que elas ensinam, e foi muito legal. Mas assim, e dali foi esse ato, eu procurar coisas dentro da minha casa, que eu comecei a pensar e desenvolver para fora. Mas é importante. Então, eu penso assim, ótimo, como essa mistura de roupa, da roupa. A Angélica vai vir aqui só para fazer uma live de misturinha. Angélica caiu de novo. Deve ser com algo 70, deve ser. Mas a Angélica tem que voltar. A Angélica foi vendo em algum lugar, provavelmente. A Angélica não saiu, não. A dela caiu, a internet dela, mas a gente vai convidar a Angélica para falar sobre misturinha. Vou até anotar sobre as misturinhas. São hábitos que a gente tem que. Deixa eu ver se ela volta de novo. Estou chamando a Angélica de novo. Então, são hábitos que a gente tem que colocar no nosso dia a dia. Esses hábitos que a Angélica está falando. Ah, voltou! Eu não sei o que houve. Deve ser. Internet. É, Depois, quando eu terminar, eu vou falar uma coisa, mas antes eu não posso falar, não. Então, isso eu estava aí. falando da misturinha. Isso, e o pessoal, eu já falei, já te vendi aqui na internet dizendo que você vai fazer uma live com a gente só das misturinhas. Tá no YouTube, tá? Tá no Face, no YouTube. Então você vai deixar o seu Face, seu YouTube aí para todo mundo te seguir e vai ser ótimo. Mas a gente vai fazer uma live também só das misturinhas. E outra coisa também que eu esqueci de colocar, quando eu falei da quarta onda, né, que vai ser a doença mental, eu estou até com uma amiga também na pós-graduação, que é um outro fato para o empreendedor muito importante, fazendo já um projeto em relação da emoção do trabalhador, a expressão da emoção dentro da arte terapia. E essa questão do conhecimento, né? Que o empreendedor é importante, o empreendedor buscar o conhecimento, né? É isso que eu estava falando. Essas atitudes que a gente teve durante a pandemia é uma coisa que a gente teve agora por necessidade. Foi nos empurrado de goela abaixo. Lembra que eu falei na live com o Dr. José Paulo? Acho que você assistiu. Que falei do negócio do vampiro, né? E falei assim, papai falou pra gente toda hora, vocês precisam se renovar, mandando recado, né? Sim. E a gente nem fazia nada. Então ele veio com um castigo. Você não vem por amor, então vai vir pela dor. Deixou se espalhar mesmo para o povo entrar na consciência de que eu preciso mudar. E a verdade é essa. Esse é um marco histórico que a gente tem que ver, principalmente os empreendedores, gente. A gente precisa olhar essa pandemia não como um castigo, e sim como uma oportunidade de novas realidades. Então, implementar isso que a gente está vivendo hoje no nosso dia a dia. Quem conseguir fazer essa implementação, ao meu ver, vai sair desta pandemia mais fortalecido, mais fortificado. E nós precisamos da formação, né, da nossa comissão, abrir um novo espírito de dar as mãos para sairmos juntos dessa pandemia fortificados. Esse é o nosso objetivo. Fortalecer todos os empreendedores e fazer uma corrente do bem para fortalecer a nossa economia
ao nosso redor. Quem mora em Niterói ao redor, em São Gonçalo, Alcântara, Itaboraí, Rio Bonito, enfim, as várias localidades, incentivar o comércio, o empreendedorismo local, para todos seguirem juntos. Na hora agora, que é a flexibilização, que está abrindo, as oportunidades estão igualitárias. Então, todos estão vindo mais ou menos no mesmo patamar. Não existe aquele que tem mais ou que tem... Não existe. Isso acabou por conta da... Não foi porque eles quiseram são bonzinhos, não é isso. É por conta da pandemia, né? Então, por conta desse quadro que nos foi apresentado e empurrados de goela abaixo, nós estamos voltando no mesmo patamar. Então, nós temos que nos ver assim e ajudar uns aos outros. O objetivo dessa live da terça-feira é exatamente esse: trazer as novas oportunidades, trazer as novas vivências, para a gente tirar aquilo, absorver o que é bom, né, e jogar fora o que não é. Então, na verdade, isso. E aí, eu tenho uma triste notícia, que a gente está terminando, e eu queria que você fizesse as suas considerações finais, Angélica. Fala aí pra gente. Gente, eu gostaria de agradecer. E em todo o Seu trabalho, som. tá dando para escutar? Muito longe. E agora? Melhorou? Não. Engraçado. Deixa eu ver. E agora? Tá melhor? Não, bem distante. O que houve? Sei. Quer que eu coloque o fone? Bota o fone então, porque agora Não tá. você estava falando tão bem, estava ouvindo tão bem. Quem está falando? Dá para escutar agora? Tentar reconectar. Aqui dá para vocês escutarem? Tá ruim o som? E agora? Melhorou? Ela disse que estão ouvindo bem, então continua. Pode falar. Então tá ok. Eu sempre penso assim, gostaria de agradecer a todos, né? Meus amigos que participaram aí, a doutora, muito obrigada. E eu sempre penso, com todos os trabalhos que eu vou fazer, até hoje mesmo na live, né? Essa semana eu estava com a Flávia no carro e quando a gente estava se direcionando para dar o treinamento, eu sempre peço a Jesus, né? Que esteja junto com a gente e que eu possa ser instrumento de ajuda. Eu sempre pensei nisso, que a empresa possa ser instrumento de ajuda para as pessoas que precisam trabalhar, as pessoas que a gente atende ali, né? Que chegam, às vezes, desesperadas porque perderam o emprego, ou chegam felizes porque conseguiram um emprego, chegam felizes porque trocaram de função, e aqueles que estão retornando ao trabalho com muita dificuldade, e que a gente seja instrumento sempre de ajuda. Eu sempre peço, Jesus, que eu possa ser esse instrumento, porque eu acredito que a gente tem um objetivo na Terra, né? E também a gente não se encontra, né, à toa, né, um com o outro. Às vezes a gente tem aquela amizade, aí acontece alguma coisa, aí a gente discute, então fica de mal, fica chateado, mas aí depois a gente vai lá, liga, pede perdão, fala assim, desculpa. E eu acho que o sentido da vida é essa, e eu tenho, graças a Deus, eu aprendi a ter isso. A pedir desculpas, a ficar incomodada porque o outro ficou de mal comigo. Sempre fui assim. Então, eu acho que se a gente pedir orientação, a gente vai conseguir, né? E com certeza ele está junto de todos, né? Somos todos filhos dele, né? De Deus. E eu acho que é por aí. A gente tem que caminhar para o bem, fazendo o bem. E eu gostaria de agradecer a todos pela amizade que eu tenho nos grupos, né? E um beijo no coração de vocês. Angélica, muito obrigada por você aceitar o nosso convite, de estar aqui com a gente, dividindo um pouquinho da sua história, dividindo um pouquinho desses sábios dizeres, as sábias palavras, conselhos, aconselhamentos. Nós estamos muito gratos.
Fica aqui o nosso convite de novo para você voltar aqui e falar mais sobre outros assuntos, em outros, sem ser na terça-feira, mas a gente marca um outro dia. Deixa com a gente as redes sociais para todos nós. Já está querendo encerrar. E é um beijo grande para vocês, para todos vocês. Eu vou encerrar, senão a gente não vai derrubar. Um beijo. Só uma coisinha, tá? Um beijo para minha mãe e para o meu marido que está lá no plantão, o pessoal do quartel lá me assistindo, ó. Beijo para vocês.